Capítulo 1071 Estado das coisas. Ghouls podem ser mortos com as ferramentas certas. A morte por conceito dentro de um domínio Origin irá matá-los. O problema é que isso é difícil de fazer se os carniçais estão na casa dos milhões. Então o Deus Origem seria morto em seu próprio domínio. É por isso que os carniçais atacariam os deuses da origem quando os primogenitores não estivessem por perto. Os deuses da origem estão acima dos vampiros normais em sua prioridade de ataque porque, embora os deuses da origem não sejam a causa do problema, eles são uma ameaça à sua missão de se livrar dos vampiros. Esses deuses da origem interferiram na missão dos carniçais. Esse esforço específico reduziu seu número dentro do plano de 41 para 31. Então os vampiros os traíram e os usaram para criar mais monarcas. Reduziu o seu número de 31 para 14 e aumentou o número de monarcas de 15 para 30. Esse evento específico desviou irreversivelmente a maré do poder para longe deles. Os vampiros assumiram o controle do avião. Os deuses da origem tiveram que se esconder porque os monarcas tentariam atacá-los assim que se dessem a conhecer. O único horário em que podiam circular no avião era em segredo e durante o dia. O status quo foi mantido enquanto o deus demônio selou o avião. O número de deuses da origem não pôde ser reabastecido, pois aqueles que morreram precisavam de tempo e recursos para ressuscitar e não podiam ressuscitar no plano. Se não fosse pelo Deus da luz no plano divino, então o avião teria caído. É assim que as coisas parecem ruins para eles, apesar de seus melhores esforços. Agora, eles acabaram de ouvir rumores de que alguns deuses da origem já estão desistindo de atacar o deus demônio de fora do plano. Isso reduzirá a pressão sobre o deus demônio, o que fará com que ele rompa o bloqueio do plano divino. Como se isso não bastasse, os deuses também estão se desgastando. Eles estão ficando sem recursos e mão de obra para lutar contra o deus demônio. Afinal, a luta com o deus demônio já dura mais de 1 milhão de anos. Portanto, mesmo que os deuses origem não desistam, o deus demônio entrará no plano em breve. Outro deus da origem suspirou e disse: "Tentamos o nosso melhor, demos tudo de nós, mas não podemos continuar assim. Não há mais esperança de vitória e não há mais ninguém vindo nos ajudar. Concordo que devemos desistir. Se eles desistiram de invadir o avião, talvez devêssemos desistir de mantê-lo seguro. O avião mudou de qualquer maneira. Não é aquele que conhecíamos e amávamos. Os deuses da origem não querem desistir porque amam seu avião. Eles costumavam recitar os nomes de todas as árvores de sua floresta favorita. Mas essas árvores estão mortas agora. O precioso equilíbrio do avião foi completamente destruído. Todas essas são razões ou desculpas para não continuarem lutando. Esta não é a primeira vez que eles conversam sobre aceitar a derrota e desistir. Eles estavam prestes a deixar o avião há alguns anos. Mas eles receberam um motivo para ficar e continuar lutando. Na verdade, eles receberam 2 razões. A fonte da vida era muito convincente. O surgimento de Rinós e Ragnarok deu-lhes esperança de um ressurgimento. Somente Rinós representava uma solução para o problema dos vampiros. Ela poderia se tornar o deus da luz no avião e salvá-lo da opressão dos vampiros. Eles não gostavam de Uorogs, mas são imortais, então podem deixar de lado sua antipatia pelo bem maior do plano. É por causa de sua autoridade como ancestrais imortais que os elfos da floresta decidiram superar seu ódio pelos Uorogs e trabalhar com o filho do avião. Os soberanos e a maioria dos elfos da floresta não queriam. Mas eles mudaram de ideia quando foram solicitados a escolher entre trabalhar com Uorogs e deuses da origem ou trabalhar sem nenhum deles. Os elfos da floresta decidiram fazer com que Rinós trabalhasse com eles para que os deuses da origem não desistissem deles. Mas eles tiveram que dominá-la. Ela era muito orgulhosa e teimosa. Ela queria fazer algo que os elfos da floresta não conseguiram fazer. Os elfos da floresta não ficaram felizes com seu plano. Mas eles não a aconselharam a não fazer isso ou impedi-la. Eles apenas observaram enquanto ela fazia a ligação e reunia um exército. Eles esperaram por sua derrota inevitável e se lançou para salvá-la.
O orgulho de Rinós foi quebrado por essa derrota. Sua incapacidade de pegar o poço do diabo revelou sua ignorância, significava que eles seriam capazes de usá-la melhor. Eles foram capazes de usá-la para encontrar sua contraparte. Então os deuses da origem enviaram 3 de seus números para obter Ragnarok também. Difícil, um carrasco pode ser comparado a um imperador. Eles podem admitir que o resultado daquele encontro é totalmente culpa deles. Eles o subestimaram e o desrespeitaram, a fonte da vida e libertou os Ghouls. Isso honestamente estava indo longe demais para vingança. Agora os Ghouls retornaram e foram apresentados a mesma questão que tiveram que decidir quando os Ghouls apareceram pela primeira vez. Infelizmente, eles não estão com vontade de se preocupar com essa questão. Eles não se importam mais. Mesmo o potencial de Rinós não é suficiente para mantê-los dentro do avião. Eles decidiram desistir agora. Eles riram e pensaram em como dar a notícia aos seus descendentes. Eles são imortais, mas o Deus demônio colocou neles o medo da morte. Eles não devem morrer para isso ou ressuscitarão como novos e fracos deuses da origem. Fim do capítulo. Capítulo 1072 Ignorância da morte. A morte normal dos imortais leva apenas tempo e recursos para que eles se recuperem. Mas a morte de um deus demônio também tirará seu poder. Eles não querem que o esforço e a essência de origem de cerca de 100 ciclos de origem sejam desperdiçados devido à morte, então eles não querem morrer apesar de serem imortais. 3 figuras fantasmas de repente passaram a existir na sala secreta. São imagens holográficas de 3 deuses de origem separados. Os deuses da origem voltaram sua atenção para seus convidados. Um deles falou: "É gentil da sua parte se juntar a nós." Cada uma das figuras holográficas sentou-se. Isso fez com que o número de deuses da origem voltasse para 11. Uma das figuras holográficas é uma mulher. Ela tem cabelo rosa e olhos rosa, enquanto sua pele é verde. Os outros 2 parecem mais brutos. Eles têm figuras bastante semelhantes, exceto que um tem cabelo verde e pele verde, enquanto o outro tem cabelo e pele castanhos. O verde disse: "Desculpas, mas não podemos mais chegar fisicamente ao avião. Houve uma enchente que bloqueou a estrada aqui." Isso fez os atuais deuses da origem rirem. A inundação que bloqueou a estrada será o deus demônio barricando todo o avião. Os 3 ressuscitaram após serem mortos, mas não podem mais retornar ao avião. Eles não poderão fazer isso pelas próximas centenas de anos, pelo menos mesmo que o avião esteja aberto. Eles ainda estão no processo de reconstrução de sua existência. A mulher de cabelo rosa resmungou: "Suponho que você não saiba como morremos." "Ah, nós sabemos disso." Alguém ofereceu. O deus da origem verde perguntou surpreso: "Você faz?" Ele certamente não se lembra de como morreu. Mas isso é compreensível já que ele foi morto por Ragnarok em um domínio. A última lembrança que ele tem de seu encontro com Ragnarok foi a liberação de um domínio que eles consideravam uma ameaça para eles. Eles lutaram e não conseguiram escapar do domínio. Tudo depois disso é escuridão total. Os outros deuses origem poderiam ter informações que ele não possui. Mas é altamente improvável, já que sua morte ocorreu dentro de um domínio, então ele fica muito surpreso por eles terem alguma informação. Aquele que ofereceu sorriu: "Olhe para o seu rosto. É tão inestimável. Claro, sabemos como você morreu. Você morreu para um jovem Warog que não tem até um ciclo de origem em idade." Os outros deuses origem riram. O rosto do deus da origem verde congelou. Então ele caiu na cadeira com raiva. Os outros 2 também se juntaram a ele franzindo a testa. A deusa origem de cabelo rosa revirou os olhos para os deuses origem sorridentes. "Eu teria pensado que você era maior que isso." Ela reclamou: "Olhe para você rindo de nós por morrermos depois que você nos enviou. Você pensou errado. Você pensou muito errado." O deus origem disse a ela. Então sua voz ficou mais fria. "Você esteve muito errado sobre muitas coisas recentemente." Ela suspirou e aceitou a crítica. "Não pensei que ele seria um grande problema. Como eu poderia saber que ele poderia nos derrotar?
Não é apenas esse Deus da origem que está zangado com os 3 deles. Muitos deles também estão muito zangados. Eles só estão rindo porque não adianta ficar com raiva. Ponto. Você sabia que ele causaria muitos problemas quando matasse um primogenitor. Você deveria pelo menos ter suspeitado disso. O mínimo que você poderia ter feito era mostrar-lhe algum respeito, apoiado por um terceiro Deus da origem. Seu fracasso levou à libertação dos Ghouls e à redução adicional de nossas forças dentro do plano. Você não apenas falhou conosco, você falhou com nossos descendentes e com o plano pelo qual nossos ancestrais lutaram. Você é o culpado por esta calamidade. E pensar que escolhemos você para trazê-lo porque seu conceito poderia trazê-lo aqui pacificamente. Em vez disso, você estragou tudo e desequilibrou ainda mais as coisas. Esperávamos mais de você. Eles têm muito a dizer sobre o quão desapontados estão com as ações dela e as consequências que isso trouxe para o avião. Eles podem estar imortais, mas eles têm sentimentos e apegos. Não é bom tentar tanto e ainda assim falhar em preservar o plano que eles tanto amam. O Deus da origem de cabelo rosa tentou explicar, é apenas uma criança. Tratei-o como uma criança porque esperava que ele fosse como uma criança. Ele tem menos de um ciclo de origem, pelo amor de Deus. O Senhor do Reino levou 2 ciclos de origem para se tornar um Deus da origem. Esse é o Senhor do Reino. Ragnarok é apenas um Warog. Um vira-lata. Eu acho que é compreensível que eu não o tenha em alta conta. Ele poderia estar trabalhando de mãos dadas com os vampiros para nos enganar. Talvez Marlinto não esteja realmente morto ou talvez esteja e o Deus demônio queira que Ragnarok se infiltre em nossas forças. De qualquer forma, pensei que ele devia ter algo a ver com o Deus demônio. De que outra forma ele adquiriu tanto poder tão cedo? Somente os primogenitores podem crescer tão fortes e tão rápido por causa do poder do sangue. Nossa morte confirma que há algo suspeito sobre ele. Ele foi capaz de nos matar, o que significa que ele deve ter o poder de um monarca ou Deus da origem à sua disposição. Acho que minha decisão de antagonizá-lo ajudou a provar que há algo suspeito nele. Ela fez bons pontos, mas os deuses da origem não aceitam isso. Você deveria trazê-lo pacificamente. A palavra-chave aqui é pacificamente. Não deveria ter havido qualquer briga com Ragnarok, independentemente das suspeitas ou não. Mas você esqueceu porque escolhemos você e seus irmãos para trazê-lo. Se não o fizesse, não teria agido indignado por causa da idade dele. Fim do capítulo. Capítulo 1073. O que deu errado. O Deus Origem continuou com raiva. E sua crença de que ele é afiliado ao Deus Demônio está errada. A primeira coisa que ele fez imediatamente após sua morte foi libertar os carniçais. Ele pessoalmente matou mais 2 primogenitores além de Marlinto neste momento, enquanto os carniçais levaram à morte de 4. Isso soa como algo que um espião secreto do Deus Demônio faria. Ela estava chocada. Como assim? Como ele nos matou se não é afiliado ao Deus Demônio? Isso é o que mais a preocupa até agora. Eles ouviram da fonte da vida que Ragnarok usou um poder semelhante ao domínio de um Deus da origem para destruir o poço do diabo. Mas esse poder é apenas semelhante e a ideia de que um Warog com menos de 1000 anos poderia ter matado Marlinto é absurda, daí suas suspeitas de crime. A morte deles não tornou as coisas mais claras. Eles podem confirmar que o domínio é perigoso para eles, mas só criou mais questões. Alguém não aguentou. Eles perguntaram, é com isso que você deveria se preocupar agora? Os Ghouls foram libertados. Alguém disse sarcasticamente, mas não há necessidade de se preocupar muito. O que você fez só nos custou o avião e todos os nossos descendentes. Claro que Ragnarok é muito jovem para ter o poder que demonstrou. É compreensível subestimá-lo ou mesmo suspeitar que ele esteja conspirando com o Deus Demônio. Mas isso não desculpa o seu comportamento e as suas consequências. Ela deveria usar seu conceito para subjugá-lo. Deveria ter funcionado, já que ele ainda não era um Deus da origem. Seu irmão verde veio em seu socorro, acho que ela tem razão. Há algo suspeito em Ragnarok.
Não importa se ela tem razão. Ela falhou e, portanto, condenou o avião. Isso é tudo que importa. O irmão Marrom também falou, os planos mudam. Nosso plano original foi baseado na premissa de que Ragnarok era fraco. Tivemos que defender. Alguém interrompeu, ele atacou primeiro porque você o pressionou. Em primeiro lugar, você não deveria tê-lo pressionado para vir junto. Os dois lados começaram a discutir. Ambos os lados fizeram bons pontos. O plano original era ir até lá e aproveitar sua luta com o primogenitor. Eles deveriam ajudá-lo se unindo contra Marlinto e matando o primogenitor, usando o dia a seu favor. Então eles deveriam convencê-lo gentilmente a ir com eles e se juntar a eles. Sua vida subjugando o pólen deveria ser muito útil para alcançar a persuasão não violenta. Eles realmente tinham boas intenções sobre Ragnarok. Mesmo que ele estivesse trabalhando com o deus demônio, a fonte da vida tentaria primeiro salvá-lo e convertê-lo em seu representante. Então eles o teriam fortalecido da melhor maneira possível. Eles teriam dado a ele muitas coisas vivas e vampiros para matar para ele se converter em essência da morte. Eles planejavam ganhar outro campeão que pelo menos fosse capaz de manter Rinós sob controle e estivesse firmemente sob o controle da fonte da vida. Mas os deuses da origem que eles enviaram para pegá-lo não seguiram as regras quando chegaram lá. Os 3 deuses da origem estavam lutando e matando os familiares que protegiam os vampiros adormecidos. Então todos os familiares caíram mortos e seus mestres vampiros se transformaram em sangue. Isso significava que seu primogenitor, Marlinto, havia morrido. Ela não acreditava que ele realmente fizesse isso sozinho. Ela pensou que ele estava trabalhando com os vampiros para enganá-los. Não é uma suspeita absurda, considerando que a fonte do poder de Ragnarok é o poder do sangue. Ele até parece um monarca. Eles devem acreditar que ele realmente se separou do deus demônio e ainda está usando o poder do sangue para se amplificar. Ou poderia ser um estratagema para enganá-los. Ela claramente escolheu acreditar no último. Afinal, mesmo o Senhor do Reino não era tão extraordinário. O resto dos eventos que se seguiram são história. Ragnarok matou os 3 e quebrou a barreira que selava os Ghouls em vingança. As únicas pessoas capazes de tal coisa foram os primogenitores que se tornaram monarcas e os deuses origem dos Elfos da Floresta. Só eles poderiam descobrir onde os Ghouls estavam selados e ter força para quebrar a barreira que os selava. Ninguém nesses 2 grupos era louco o suficiente para fazer isso. Nem mesmo os deuses da origem. Afinal, eles sacrificaram muitos de seus números para selar os carniçais pela primeira vez. Eles fizeram esse sacrifício com o entendimento de que ninguém em seu juízo perfeito ou mesmo doentio iria libertar os carniçais. Ninguém foi responsável por uma potência em nível de Deus de origem descontente, louca, encurralada, desesperada e suicida. Ninguém poderia imaginar que tal potência viria dos Worogs também. Mas aconteceu, e agora o avião está condenado. Os deuses da origem disseram o que queriam. Eles reclamaram e atribuíram a culpa onde deveria ser atribuída. É porque eles estão realmente zangados. Não é uma sensação agradável perder o lugar onde cresceram. Não é nada agradável ver os seus descendentes e a sua raça massacrados em massa. Torna-se duplamente doloroso quando o avião é muito importante para a Era da Conquista. Sem o avião, terão uma influência reduzida na disputa por recursos e autoridade quando chegar a Era da Conquista. Essa é uma das razões mais importantes pelas quais eles resistiram ao Deus Demônio por tanto tempo. Eles não queriam desistir de sua base e fundamentos sem lutar. Se eles não conseguem nem proteger seu plano natal, como poderão adquirir outra base para a Era da Conquista? Fim do capítulo. Capítulo 1074. O Antigo Tabu. Os Elfos da Floresta consideraram a luta pelo avião um investimento. Mas o Deus Demônio está tornando esse investimento muito caro, enquanto a primeira aparição dos Ghouls ameaçou tornar o investimento um desperdício. A segunda vinda dos Ghouls é o proverbial último prego no caixão de suas ambições para o avião. Os deuses origem ficaram em silêncio após discutirem.
Esse silêncio terminou até que um deles suspirou e perguntou: então estamos de acordo? Um dos deuses Origem respondeu: sim, faremos exatamente como este Ragnarok e daremos tudo de si. Se não pudermos vencer, devemos garantir que o deus demônio ganhe muito pouco. Alguns foram rápidos em rejeitar. Não, não, não. Nós vetamos isso. Alguém revirou os olhos e disse: não vamos causar mais danos ao nosso querido avião. Não somos bárbaros. O deus Origem queria destruição e Caos suspirou: tudo bem, vamos apenas assistir então. Ela bateu a mesa apesar de concordar com a decisão da maioria. Estou com tanta raiva. Sim, nós sabemos. Também estamos com raiva. Mas o mínimo que podemos fazer é não aumentar o peso do avião. Aspas. Eles tentaram convencê-la a não causar estragos por causa da vingança. A maioria dos deuses da Origem decidiu desistir do avião. A questão é o que fazer antes de desistir ou como desistir. Alguns gostariam simplesmente de desistir. Observe enquanto outros querem machucar o deus demônio danificando o avião. Outra pessoa sugeriu um meio termo, que tal apenas atacarmos os vampiros? Vamos dar uma última explosão antes de deixarmos o avião, deuses de acordo. É algo que eles não considerariam normalmente porque estão em menor número contra os primogenitores. Mas as coisas mudaram agora. Os primogenitores estão correndo para salvar suas vidas. Deixaram a proteção de seu território e estão na superfície. Eles são os principais alvos a serem mortos. Os deuses da Origem também não se preocuparão com os Ghouls. Eles simplesmente matarão o maior número de vampiros antes de morrerem. Os deuses Origem estavam conversando entre si planejando seu ataque quando receberam um pedido de comunicação. Eles teriam ignorado isso se não tivesse vindo do presidente do Conselho de Aviões. Afinal, ela é a representante da fonte da vida. Ela merece saber que eles estão desistindo da luta. Talvez a fonte da vida também possa ajudá-los com a localização dos primogenitores. Então eles atenderam a ligação. O que é? Um dos deuses da Origem perguntou. Ela começou: tenho más notícias. Isso fez os deuses da Origem rirem. Não era a reação que a representante esperava, por isso ela ficou visivelmente confusa. Eles contaram a ela: qual é mais uma má notícia? Vá em frente. Temos más notícias para você também. Isso não a acalmou em nada. Mas ela continuou mesmo assim. Rhinós fugiu. Os deuses Origem não foram ouvidos. Alguns encolheram os ombros enquanto outros bocejaram. Isso seria uma notícia catastrófica em qualquer outro momento. Agora, é apenas mais um dos sinais de que estão em um navio afundando. A água continua correndo a bordo. E em breve este navio irá afundar. Ela continuou quando não obteve nenhuma reação deles. Ela não está mais trabalhando para nós. E tenho boas razões para dizer que ela pode estar trabalhando contra nós. O deus da Origem de cabelo rosa perguntou: isso é porque a enganamos para nos dar a posição do Ragnarok? Outro deus Origem adicionado: é realmente revigorante. É assim que uma criança deve se comportar. Ela não consegue ver o quadro geral. Eles não levaram a sério a ameaça de Rhinós. Afinal, qual a pior coisa que o filho do avião pode fazer? Não há outro esconderijo secreto de Ghouls escondidos que possa ser encontrado com o olho da vida ou com suas conexões com o avião para ela libertar. Além disso, o avião está passando por um momento difícil. Quão forte ela pode realmente ser? Na verdade, eles consideram a reação dela ao ser enganada revigorante. É como uma criança fazendo birra com eles. É divertido em vez de alarmante, já que eles estão abandonando o avião. É justo que o filho do avião os abandone também. O representante corrigiu sua suposição. Ela não deixou de ser nossa aliada porque foi enganada. Ela se voltou contra nós porque alguns elfos da floresta tentaram usar o ritual proibido nela. Isso fez com que os deuses Origem parassem. Eles se voltaram para a esfera no meio da mesa que mostrava a imagem em tempo real do representante. O que você acabou de dizer? Eles perguntaram em estado de choque. Eles realmente não previram isso. O representante contou-lhes o que exatamente aconteceu.
Aparentemente, alguns elfos da floresta estavam descontentes em trabalhar com os Worogs. Eles poderiam ter feito algo tolo como atacar Rhinós para matá-la. Isso seria esperado devido ao ódio da linhagem. Mas esses elfos da floresta não atacaram. Eles consideraram a situação com muito cuidado. Eles entendem que o tratado com os Worogs se deve ao potencial de Rhinós. Eles também entendem que os elfos da floresta precisam da ajuda dela. Eles precisam que ela realize seu potencial e os ajude a vencer os vampiros. Portanto, eliminar Rhinós, embora terapêutico, não resolveria o problema que são os vampiros. Ódio ou não, eles ainda precisam de Rhinós. Ou, para ser mais específico, eles precisam do potencial dela. Então eles decidiram aproveitar o potencial dela usando o ritual proibido. É o método de vincular os elfos da floresta a uma coisa viva e usar a força à coisa viva como fonte de poder. Vitalidade e energia podem ser desviadas das vítimas desse vínculo. É exatamente o que alguns elfos da floresta queriam fazer com os Paragons capturados, o que levou à guerra civil que dividiu a raça em 2 ciclos de origem atrás. Fim do capítulo. Capítulo 1075 Rhinós deve ir. Um deus origem falou depois de algum silêncio para contemplação e admiração, não admira que Rhinós esteja com raiva. Ninguém pode culpá-la. Eu também ficaria chateado. Os outros assentiram e concordaram. Nenhum deles parecia agitado ou pelo menos afetado pelo fato de alguns elfos da floresta terem quebrado o antigo pacto com a fonte da vida. O destino dos elfos da floresta é deles e somente deles agora. Eles não terão a ajuda dos deuses da origem. Eles arcarão sozinhos com as consequências dessa ação. E se a raça tiver uma guerra civil novamente, que assim seja. O representante da fonte da vida, por outro lado, não achou graça. Ela disse: acho que você vai querer saber como Rhinós escapou. Isso despertou o interesse de alguns dos deuses da origem. Sim, como o filhote Inzeno escapou. O que importa como ela escapou. Tudo o que importa é que ela escapou e ela é nossa inimiga agora. Outro deus da origem zombou. Veja o quão baixo os elfos da floresta chegaram hoje em dia, a ponto de falharem em uma emboscada contra um alvo ignorante. O representante quase gritou, ela teve a ajuda dos Ghouls. E daí? O deus da origem de cabelo rosa perguntou encolhendo os ombros. O representante se acalmou. Então ela disse, o que estou prestes a lhe contar provará porque o pedido da fonte da vida deve ser atendido. Uma origem disse com um tom de finalidade, eu deveria pará-lo aí mesmo, antes de prosseguir. Estamos desistindo do avião. Isso significa que não estamos mais fazendo nenhum favor à fonte da vida. Se ela quiser que algo seja feito, então deveria sair de onde quer que esteja para fazer isso sozinho. A revelação pegou o representante em choque. Ela transmitiu a informação para a fonte da vida. Então ela recuperou a compostura depois de ouvir o que a fonte da vida disse. Ela falou com eles, independentemente disso. A fonte da vida ainda acredita que podemos trabalhar juntos. É especialmente importante neste caso. Rhinós deve ser eliminado a todo custo. Foi a vez dos deuses origem ficarem surpresos. Você não quer dizer Ragnarok? Alguém perguntou a ela. Eles esperam e entenderão se a fonte da vida tiver uma vingança contra o Ragnarok. Afinal, Ragnarok libertou os carniçais que a fonte da vida queria selar. Eles não são tolos. Eles sabem que a fonte da vida deve ter um motivo para ajudar os elfos da floresta. Essa razão não pode ser benevolência. A fonte da vida deve ter um plano para os elfos da floresta e para o avião. Eles não conhecem esse plano, mas suspeitam que Ragnarok o tenha comprometido com a libertação dos Ghouls. Portanto, a fonte da vida deveria odiar Ragnarok. Eles também não gostam de Ragnarok e ficarão felizes em ajudar a fonte da vida a se livrar dele se tiverem a chance. Rhinós, por outro lado, tem sido muito útil para os elfos da floresta. E pelo que ouviram antes, Rhinós foi o menosprezado pelos elfos da floresta. Eles não veem como Rhinós de repente se tornou o inimigo que deve ser eliminado a todo custo, em vez de Ragnarok. Eu disse e quis dizer Rhinós.
O representante insistiu. A fonte da vida é particular quanto à sua eliminação. O que é isso? Alguém perguntou curioso. Ela respondeu, é assim. Aconteceu quando ela estava prestes a ser capturada. O que o representante da fonte da vida disse deixou a sala em alvoroço. Ela explicou por que Rinós deveria ser eliminado e isso finalmente agitou os deuses Origem. Mas eles ainda decidiram não fazer nada em relação a Rinós. Eles terminaram de ajudar qualquer um. Além disso, eles querem evitar os Ghouls, então também evitarão Riniz. A representante saiu bufando depois de expressar a decepção da fonte da vida em termos nada vagos. Os deuses Origem não foram ouvidos. Eles voltaram a planejar como atacariam os vampiros. Ragnarok está se divertindo. Ele surgiu nas profundezas do solo. Tecnicamente é a superfície, mas ele está no chão porque é onde o primogenitor estava escondido. Ele lambeu os lábios. Esse foi o quinto coração da carnificina. Faltam mais 4. O primogenitor que ele acabou de matar é o quarto. São um total de 5 corações de carnificina mais aquele que ele ganhou de seu pai. Ele riu e disse, quero ver o rosto do carne de agora. Deve estar tão vermelho. Resumindo, ele está se divertindo caçando e matando os primogenitores. O que poderia ser melhor é se ele pudesse ver o quão chateado o deus demônio está agora. Ele não pode, então usará sua imaginação. Eu deveria ir agora. Tenho certeza de que posso conseguir um terceiro se me apressar. Ele matou 2 primogenitores em poucas horas. Ainda restam mais algumas horas de luz do dia que ele pode aproveitar. Então ele escolheu seu próximo alvo e correu em direção a ele. Infelizmente, ele estava um passo atrasado para seu alvo. Ele conseguiu alcançar o pobre primogenitor enfraquecido, mas alguém chegou lá antes dele. É algo para ser preciso, não alguém. Esse algo de repente se deformou ao lado de seu alvo em fuga. Era um ghoul branco. Então milhares de carniçais apareceram ao redor do primogenitor. Eles cercaram o primogenitor e o enterraram com seus corpos. Ragnarok fez questão de ficar bem longe da comoção. Ele até correu de volta para evitá-lo. Ele não parou até estar a mais de 50 quilômetros de distância. Só então ele se sentiu seguro o suficiente para assistir. A luta não demorou muito. Os ghouls logo se espalharam para revelar o que enterraram. O primogenitor ainda não morreu, mas tornou-se demasiado fraco para se mover depois de esgotar a sua reserva limitada de poder sanguíneo para proteger a sua vida. O ghoul branco segurou o pobre primogenitor pelo pescoço. O primogenitor foi espancado até quase morrer. Estava fraco demais para resistir. Fim do capítulo. Capítulo 1076. O ghoul branco. Ragnarok disse com alguma amargura, isso deveria ter sido meu. O prêmio está aí para ser levado, mas ele não se adiantou para pegá-lo. Em vez disso, ele assistiu de uma distância segura. O outrora belo primogenitor agora tem pele escura e manchas de hematomas vermelhos, azuis e marrons. A variedade de hematomas é tudo o que Ragnarok precisava para saber o quanto este primogenitor sofreu. Seu sofrimento chegou ao ponto em que não conseguiu curar todos os ferimentos que lhe foram infligidos. O ghoul branco virou-se para encarar Ragnarok. Os 2 orbes negros que ele usa como olhos estavam fixos nele. Então sacudiu o primogenitor em sua mão como se quisesse provocá-lo para vir e pegá-lo. Não havia pupilas ou outras características naqueles olhos negros, mas Ragnarok podia sentir o ridículo neles. Ragnarok não mordeu a isca. Ele estava mais preocupado com a inteligência do ghoul branco. Outros carniçais não fazem nada além de caçar e matar com um único foco. Mas este parece inteligente o suficiente para fazer outras coisas. Ele zombou dele. Então abriu bem a boca. Sua boca se alargava em uma grande boca com várias fileiras circulares de dentes. Mas não mordeu. Ele empurrou o primogenitor inteiro em sua boca com as 2 mãos. O primogenitor foi esmagado pelas fileiras de dentes e engolido inteiro. Ragnarok observou enquanto o ghoul branco enchia o rosto. O primogenitor lutou ineficazmente. Ele chutou e tentou impedir seu destino feio.
Mas era como uma criança lutando ineficazmente contra um adulto forte. O ghoul branco engoliu tudo e mastigou. Então o ghoul rosnou para ele. Ele se virou e correu imediatamente. Qualquer ghoul é um problema com o qual ele não quer ter nada a ver. Este ghoul branco é outra coisa. É algo mais perigoso. Não é problema. É um problema letal. Ele viu isso fazer coisas terríveis. O que ele viu das capacidades do ghoul branco realmente o fez temer por sua vida. Ele não vai mexer com isso como fez com um dos ghouls. Essa experiência já é suficiente para dizer a ele o quão mal isso terminará se ele mexer com algo que serve como um farol para outros ghouls. Ele será cercado instantaneamente se aquele ghoul chegar perto dele. Alguém escolheu aquele momento em que ele estava fugindo para salvar sua vida para conversar com ele. Eu respeito você, Ragnarok. Você fez muito pelo avião e também é um Orog. Você pode ser indisciplinado e desrespeitoso, mas tem sido útil à sua maneira. Então, farei um favor a você. Fique fora do nosso caminho. Ragnarok teve vontade de revirar os olhos. Ele não revirou os olhos porque, se o fizesse, poderia ficar cego e retardado por causa da quantidade de ridículo que faz com Rhinós. Seus olhos podem rolar muito para dentro de sua cabeça. Ela simplesmente não consegue evitar, ela pode. Ele se perguntou, ela está ligando para avisá-lo sobre algo que ele nem sabe. É como se ela estivesse procurando todos os motivos para ligar para ele. Se ele não soubesse melhor, pensaria que ela estava apaixonada por ele e não simplesmente estúpida. Então, novamente, não há razão para que ela não possa ser as duas coisas. O amor torna as pessoas estúpidas e apenas as pessoas estúpidas se apaixonam. Eu não deveria subestimá-la. Deve ter havido algo nela que a vontade do avião viu. Ela pode ter um grande potencial para a estupidez. Então ele apenas suspirou e perguntou, o que foi desta vez? O que eu fiz de errado? Rhinós respondeu com um tom arrogante. Eu aprecio o que você fez pelo avião. Mas você deveria parar agora. Pare de caçar os vampiros. Você está enfraquecendo os ghouls dessa forma. Nenhum leão gosta que sua comida seja tirada deles. Se você continuar a roubar comida dos ghouls, então você deve estar preparado para enfrentar a ira dos leões. Não vou mais impedir os ghouls de caçar você. Então ela desligou a ligação. O que está acontecendo? Ragnarok perguntou confuso. Ele está completamente desnorteado. Ele tem muito mais perguntas agora. O que ela quis dizer com, fique fora do nosso caminho? E o que significa, não vou mais impedir os ghouls de caçar você? Ele entende que ela ligou para avisá-lo ou talvez fosse uma ameaça, que ela ligou para ele para se gabar, mas ele não sabe de onde ela tira sua confiança ou a fonte de vantagem para o que ela pediu a ele. Os ghouls e ela estão trabalhando juntos agora. Ghouls de alguma forma? Se ela tiver a influência que afirma ter, então ela será uma inimiga terrível para lidar. Mas isso não vai me impedir. Nunca respondo à ameaça de violência. Somente a verdadeira força pode me fazer capitular. Ele decidiu não ouvi-la. Ele não pode simplesmente ficar com medo dela por causa do que ela disse. Se ele fizer isso, qualquer um pode simplesmente repreendê-lo. Ele tem que ver algo tangível sobre a ameaça que ela representa para ele antes que ele a leve a sério. Ele ainda não viu isso, então ele continuará a caçar primogenitores. Capitulou as ameaças do Deus demônio e da fonte da vida. Ele não as ouviu e também não quis ouvi-la. Far away on the surface. Parecia preocupado, muito preocupado. Rhinós acumulou uma força muito poderosa, mas ele não pode deixar de ficar preocupado. Ele deu uma olhada no chamado exército do qual Rhinós tanto se orgulha e não pôde deixar de sentir seu estômago revirar de medo, apreensão e repulsa. Este é um exército maior e mais poderoso que o exército de Orogs, mas não o enche de confiança. Fim do capítulo. Capítulo 1077 Perdição iminente. Certamente não ajuda seu medo de que Rhinós tenha se desentendido com a fonte da vida e os elfos da floresta. Esses dois são as entidades mais fortes do plano e as facções mais fortes além dos vampiros.
Como se isso não bastasse, ela também é inimiga dos vampiros. A situação parece a preparação para um desastre. Tudo parece caminhar para essa eventualidade e ele foi apanhado nela contra a sua vontade. Ele murmurou para si mesmo: o que farei se uma guerra estourar? Nem sei onde está minha lealdade neste momento. É para Rhinós ou para a fonte da vida? Ele está passando por uma crise de identidade paralelamente à crise iminente do avião. O pior é que ele não parece ter escolha no assunto. Ele não quer estar aqui, mas Rhinós o obrigou. É exatamente como a fonte da vida o torturou e o forçou à servidão. Ele teve que lamentar consigo mesmo: quão baixo caí. Acontece que não sou melhor que Lampled. Lampled era um peão e teve uma morte miserável por causa disso. Ele costumava ser um grande imperador e ficou mais forte do que era. Ele pensou que isso era suficiente para lhe dar controle sobre sua vida, mas parece que ele estava errado. A fonte da vida o usou e agora Rhinós o está usando. Parece-lhe que ele também é um peão. Espero não acabar como Lampled. É com isso que ele está mais preocupado porque os peões raramente têm um bom final. Mas ele não poderia pensar muito nisso. Ele ouviu uma voz severa chamá-lo. Seu mestre estava ligando. Venha para mim agora. Era um tom que não admitia negação. Ele suspirou e começou a caminhar em direção a Rhinós. Ela está no centro de seu exército, então pode ser facilmente encontrada. Tudo o que ele precisa fazer é voar em direção à estrela brilhante bem no meio do exército. Os soldados deste exército estão principalmente no ar. Muito poucos deles estão no terreno. Rhinós também está fora do chão. Alguns deles também estão acima de Rhinós. Portanto, o exército está em uma formação esférica em torno de Rhinós. Nenhum dos soldados falou com ele ou sequer olhou para ele enquanto ele passava. Ele nem tem certeza se eles podem falar. Afinal, ele não os viu falar. Eles apenas ficaram suspensos no ar como sentinelas sem emoção, brilhando. Ele pensaria que eram cadáveres. Eles parecem cadáveres. Não é seu preconceito contra eles que os faz chamá-los de cadáveres. Eles são magros e sua pele é seca como a da maioria das múmias. Eles têm pele negra. Mas há alguns deles que têm pele verde suja. E todos eles são claramente de origem élfica. Este é um facsímile desviante da aliança com o povo das árvores. Não é natural, mas poder é poder, então talvez esteja tudo bem. Fenrir tentou argumentar consigo mesmo. Ele está tentando explicar sua antipatia e repulsa pela fonte de poder na qual Rhinós mergulhou a mão. Mas ele não pôde deixar de perguntar: mas por que ela está perpetuando mais violência? Ele entende que Rhinós está muito zangado com os elfos da floresta. Eles tentaram escravizá-la. Isso foi depois que eles a enganaram. Mas ela escapou e agora ficou mais forte por isso. Ela não deveria se concentrar nos vampiros e erradicá-los. Pelo menos é o que ele acha que é a melhor coisa a fazer agora. Ele só consegue balançar a cabeça. Ele não ousa mais questionar Rhinós. Ela não é mais a garota que ele criou. Ela é um senhor da guerra genocida agora. Então ele manteve seus pensamentos para si mesmo quando a alcançou. Rhinós é uma coisa linda. Ela é uma criatura de delicadeza e beleza. Seu pelo amarelo e o brilho da luz ao seu redor a iluminavam bem. Suas 9 caudas fofas se movem alegremente enquanto seus chifres gêmeos enfeitam seu rosto com alguma elegância. Ela tem olhos hipnotizantes completamente brancos. Seus olhos encantadores estão fixos na cidade élfica que ela está prestes a atacar. E há um fogo naqueles olhos. Não há gentileza ou delicadeza. Ninguém que os contemplar agora ficará encantado. Todos podem dizer o quão zangada ela está olhando em seus olhos. E o alvo de sua raiva é a cidade élfica. É como se ela quisesse atear fogo com os olhos. Isso não é possível para ela. Mas ela não recuará até que a cidade pegue fogo. Ela está apenas esperando que mais ghouls venham até ela. E eles estão se reunindo muito rapidamente também. O ghoul branco ao lado dela está se certificando disso. Cada ghoul dentro de seu alcance de dobra está se teletransportando diretamente para ele, para que não precisem cruzar uma grande distância para chegar até ele.
Fenrir viu isso e não pôde deixar de lamentar interiormente sobre o destino dos elfos e das pessoas inocentes entre eles. Talvez eu tenha ficado mole com a idade. Ele falou para si próprio. A matança de elfos da floresta é uma coisa boa para o Orogs. Eu não deveria ter tanta pena deles. Ele odiou os elfos da floresta durante todo o tempo em que esteve preso. Ele jurou causar um massacre contra eles e restaurar a glória dos Orogs. Isso mudou com o tempo. Sua determinação de ver os elfos da floresta pisoteados como eram sob os pés dos Orogs nos tempos antigos desapareceu. Talvez seja por isso que ele não se sente bem com o que Hnoss planeja fazer. O Búho Branco foi o primeiro a voltar sua atenção para Fenrir. Olhou-o com aqueles olhos de escuridão total. Então ele rosnou. Hnoss falou, eu também concordo. Ele se sairá bem. Fim do capítulo. Capítulo 1078 O Devorador do Sol. Pareceu a Fenrir que Hnoss e o Gu estavam se comunicando. E parecia que eles estavam se comunicando sobre ele. Foi uma sensação de desespero descer. Ele não consegue deixar de ficar apreensivo porque algo ruim está para acontecer com ele. Ele tem sentido que algo ruim vai acontecer, mas ele pensou que certamente aconteceria com o avião e não com ele. Razões para acreditar que Hnoss tem um plano para ele e ele pode não gostar tanto disso. O que está acontecendo? Ele perguntou. Então ela se virou para olhar para ele, o olho que ela está faltando agora. Então, uma órbita vazia está olhando para ele. É uma mancha nela. Ela não escapou dos elfos da floresta sem perder alguma coisa. Ela poderia curá-lo, mas ela o deixou ligado. Ragnarok ligou para ela muitas vezes, mas ela não acreditou nele. Ele a chamou de ignorante e ingênua. Ele disse que ela estava sendo usada, mas ela não acreditou nele, nunca esquecerá. Ela desviou os olhos depois de inspecioná-lo para olhar a cidade. Ela respondeu a ele, atualmente estou esperando que os Ghouls se reúnam aqui. Então vou acabar com os elfos da floresta da face do avião. O que? Fenrir exclamou. A pergunta dele era sobre o que ela planejava para ele, mas a resposta dela, embora errada, é importante demais para ele ignorar. Você quer exterminar totalmente os elfos da floresta. Achei que você só queria atacar esta única cidade e mais um pouco para diminuir sua raiva. Hnoss disse com uma voz severa. Então você estava errado. Quero remover os elfos da floresta do plano. Eles são uma praga neste plano. Fenrir não percebeu que ela estava com raiva. Ele continuou a atormentá-la. Isso é tolice. Por que você punirá uma raça inteira pelos pecados de poucos? Você deveria perguntar ao seu patrono. A fonte da vida deve saber a resposta para essa pergunta. Afinal, é a principal razão pela qual os elfos da floresta devem ser erradicados. A fonte da vida é a razão de sua ascensão, então é a razão pela sua queda. Fenrir ficou sem palavras. A fonte da vida não tem falado com ele recentemente. A última coisa que ouviu foi que ele se preparasse para a guerra. Então sua voz foi cortada. Não acho que o que está acontecendo justifique a extinção de uma raça inteira. Vamos apenas conversar sobre isso com os elfos da floresta. Tenho certeza de que uma solução pacífica pode ser encontrada. Afinal, os elfos da floresta são um povo pacífico. Isso fez Hnoss bufar. Pessoas pacíficas? Você se atreveu a chamá-los de pacíficos depois de tudo que fizeram aos Orogs? Fenrir falou para responder. Sim, eu acho. Hnoss o interrompeu. Você está errado. Mas não importa, mesmo que você esteja certo sobre eles. A natureza deles não importa agora. Não estou erradicando-os por causa de sua natureza ou por causa da traição que me traíram. Estou erradicando-os porque eles se aliaram a um inimigo do avião. Fenrir perguntou confuso, como eles ficaram do lado do inimigo. Os elfos da floresta sempre tiveram o melhor do plano em seus corações. Eles sempre tentaram manter a paz do plano. Eles são a raça mais fiel e prestativa. Aspas. Hnoss não respondeu à sua pergunta. Ela perguntou a ele, diga-me. Por que você se chama Fenrir? Fenrir grunhiu. Você sabe a resposta para isso. Não preciso te contar de novo. E ele não quer contar a ela novamente.
Ela ignorou a pergunta dele, então, à sua maneira, ele também está ignorando a dela. Rinós sorriu para ele. Você me disse que era porque gostava de uivar para o sol. Era um comportamento que você tinha desde criança. Quando questionado sobre o motivo, você disse que era porque queria comer o sol. Você disse que o sol parecia bom para comer. Você queria provar isso. Seu pai então o chamou de Fenrir. Você foi chamado de Fenrir, o comedor de sol. Fenrir não ficou impressionado. E daí? O que meu nome importa? Ele não está particularmente orgulhoso de seu nome. Não foi por causa de algo especial ou único nele. Ele não foi nomeado por seus talentos, habilidades ou força. Seu pai o nomeou por causa de uma travessura infantil. Também era uma estranha brincadeira infantil. Ele uivou para o sol em vez de para a lua. E ele queria comer o sol. Essas são coisas bobas das quais ele cresceu. Mas seu pai decidiu deixar isso ficar com ele para sempre. Não fique tão triste, disse-lhe Rinós. Anime-se. Eu tenho uma maneira de você conseguir algo semelhante a isso. De certa forma, você será meu devorador de sol. Fenrir pensou ter ouvido mal. Você está com a mente sã? Ele perguntou a Rinós. Ele não está zombando dela. Ele está genuinamente preocupado com a saúde mental dela. Se ela estiver sã, então deve saber que ele não pode comer o sol. O sol é grande demais para comer. Está muito quente para ele se aproximar. E o mais importante, o sol está muito longe. Esse é um obstáculo que ele não consegue superar. Ela não deveria levar o nome dele tão a sério. Rinós sorriu ainda mais. Faça isso. Ela disse. Fazer o que? As palavras de Fenrir ficaram presas em sua garganta. Seus olhos também se arregalam. O Ghoul branco está de repente na frente dele. Ele também está com a mão na garganta. O aperto do Ghoul branco está esmagando seu pescoço. O que está acontecendo? Ele perguntou em pânico. Ele ainda consegue falar com sua mente. Sua mente está confusa, então seu pânico foi expresso vividamente. Ele está em sua forma de besta e se eleva acima do Ghoul branco. Mas a mão do Ghoul aperta seu pescoço com força. Fim do capítulo. Capítulo 1079 Redenção. Fenrir também não está mais desprezando o Ghoul. De alguma forma, a diferença de tamanho entre os dois desapareceu. Ou ele encolheu sem o seu conhecimento ou o Ghoul branco aumentou para corresponder ao seu tamanho sem o seu conhecimento. Seu sentido divino confirmou que era o primeiro. Ele encolheu e ainda está acontecendo. O espaço parecia ter se transformado em rocha congelada ao seu redor. O espaço congelado também o está contraindo e comprimindo-o com força. É por isso que ele está encolhendo e um pequeno Ghoul pode envolver seu pescoço com sua mãozinha sem que ele seja capaz de revidar. É algo que ele nunca viu ou experimentou antes, então isso o está deixando em pânico. Rinós disse com uma voz suave. Alegre-se, pois em breve você será a ruína dos vampiros. Você ganhará a habilidade de caçar todas as coisas e será imparável em suas caçadas. Você pode até comer o sol. O Ghoul branco então o mordeu. Sua boca larga e cheia de dentes agarrou-se ao seu pescoço e quase o quebrou em dois com a força da mordida. A lei da ordem invadiu o vinda do Ghoul branco. Reescreveu sua existência com um único propósito. Pura agonia percorreu todo o seu ser. Ele abriu a boca para gritar, mas não conseguiu. Sua mente foi imediatamente sobrecarregada pela injeção da lei da ordem. Ele não resistiu de jeito nenhum. Seu corpo começou a tremer e a ter espasmos. Seus ossos quebraram e suas articulações quebraram. Sua força vital foi drenada e substituída por algo frio. Seus olhos arregalados ficaram vermelhos até ficarem completamente vermelhos e até começarem a brilhar. Sua vida passou diante de seus olhos e ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo, afinal, sou Lampled. Também sou um peão. Esse foi seu último pensamento antes que a escuridão envolvesse sua mente. Ele perdeu peso e massa corporal muito rapidamente. Seu pelo preto brilhante caiu e sua pele ficou dura e enrugada como couro envelhecido. Isso fazia parecer uma cópia enrugada de si mesmo. Então ele foi inflado levemente.
Ele recuperou alguma forma de postura, mas não é mais o mesmo. Ele nunca mais será o mesmo. É como se ele tivesse sido esvaziado para dar lugar a outra coisa. Essa outra coisa é o imperativo da lei da ordem. Sua existência foi substituída rapidamente, embora de forma ineficiente e sem cuidado com a ordem. A prioridade desta mudança é para um único propósito e as diretrizes para atingir esse propósito. Ele se tornou um Ghoul cuja existência é para a erradicação dos Ghouls no plano. O primeiro Orog Ghoul, disse Hinoz em antecipação. E também um dos representantes da fonte da vida. Esta é uma ocasião importante para os Orogs. O outrora grande imperador Fenrir agora se tornou o primeiro carniçal Orog. Ele traiu os Orogs ao se tornar o lacaio da fonte da vida, mas logo poderá resgatar sua honra. Hinoz deixou a conexão entre Fenrir e seu patrono se abrir. Ela já havia trancado quando foi traída. Agora ela deixou que isso se abrisse para que a lei da ordem dentro de Fenrir também pudesse ter acesso à fonte da vida. Nada pareceu acontecer por um tempo. Então o chão pareceu mudar um pouquinho. Isso não foi nada drástico, mas Hinoz sorriu feliz. Isso vai ensinar o traidor. Ele ficará enfraquecido por um tempo. Usarei esse tempo para eliminar sua influência de dentro do avião. Então ela disse para o Ghoul branco. Alimente-o com um coração de carnificina. Um Ghoul se transformou em um Ghoul branco. Este Ghoul tem pele verde, diferente da preta usual. É um Ghoul recentemente criado pelos elfos da floresta. Este Ghoul também tem um vampiro indefeso em seus braços. O vampiro é abraçado com força para que não consiga escapar. É apenas uma precaução. O vampiro não conseguirá escapar agora que está enfraquecido e é dia. O primogenitor não está queimando ao sol, mas ficou fraco demais para oferecer qualquer resistência. Nenhum primogenitor será capaz de manter sua força depois de ter suportado tanto o sol quanto o prazer da presença de Hinoz. O Ghoul branco pegou o primogenitor e mandou o Ghoul embora. Então alimentou Fenrir com o primogenitor. Fenrir engoliu o primogenitor rapidamente. Então ele começou a se transformar em um Ghoul branco. Seu corpo endureceu ainda mais enquanto sua pele negra e enrugada ficou completamente branca. Seus olhos vermelhos também se transformaram em orbes pretas. Foi então que uma fração de sua mente retornou. Ele rosnou para Hinoz. Hinoz ouviu seu verdadeiro significado. Fenrir disse, nós seguimos você. Seu filho do avião. Então você lidera. Ele não reconheceu nada sobre ela além de ela ser filha do avião. Alguém poderia chamá-lo de senciente. Mas ele não é inteligente. E ele não é Fenrir. Fenrir não existe mais. Hinoz assentiu. Ela aceitou a lealdade mesmo assim. Os Ghouls não a obedecem porque a consideram uma grande líder ou inspiradora. Ela é simplesmente a ferramenta ou porta-voz da vontade do plano e eles são a ferramenta da vontade do universo. Os dois podem trabalhar juntos para alcançar o mesmo objetivo. Eles têm força enquanto ela tem inteligência que lhes falta. Agora, ninguém poderá mais atrasar Ghouls com familiares. Ela pode ordená-los e ajudá-los a tomar decisões inteligentes. Ela perguntou ao novo Ghoul, você está trancado? Ele rosnou afirmativamente. Ela suspirou de alívio e pensou consigo mesma, isso é bom. Não matei meu mentor por nada. Então ela disse, procure-o. Encontre-o onde quer que esteja no avião. Ele assentiu. Então ele se deformou. Seus olhos ficaram frios depois que o novo Ghoul branco desapareceu. Ele não pode mais se esconder. Vou encontrá-lo onde quer que esteja. Fim do capítulo. Capítulo 1080 Como trabalhar com Ragnarok. Então ela explicou ao primeiro Ghoul branco, quanto a você, a primeira agenda da lista é expandir os Ghouls. E usaremos os elfos da floresta para isso. É matar 2 coelhos com uma cajadada só. O primeiro Ghoul branco reclamou com um grunhido que só ela conseguia entender. Dizia, e aquele Orog irritante? Ela riu, deixe-o em paz. Ele não vai ouvir a razão e certamente não vai me obedecer. Ele também está nos ajudando a manter os vampiros ocupados enquanto acumulamos nossas forças. O que ele está fazendo é uma coisa boa. Ok,
Ela disse com o mesmo rosnado e aceitou sua decisão. Quer remover Ragnarok por vários motivos, mas o filho do avião disse não. Portanto, não vai mais incomodar o Ragnarok. Hinoz balançou a cabeça e pensou consigo mesma. Essa é a única maneira de pedir que ele faça alguma coisa. É pedindo-lhe que não faça isso. Eu teria ficado surpreso se ele tivesse me ouvido. Ela realmente não queria que Ragnarok parasse de caçar primogenitores. As razões pelas quais ele deveria parar são reais e verdadeiras. Mas o que ele está fazendo é bom para ela. Ela colocou toda a sua atenção nos elfos da floresta por enquanto. Ela precisa de alguém para continuar pressionando os vampiros. Ragnarok poderia ter recusado se ela tivesse pedido gentilmente para continuar atacando os vampiros, ou ele poderia ter decidido aproveitar a situação para criar mais caos que não a beneficiaria de forma alguma. Então ela não cometeu esse erro. Ela aprendeu com todas as suas experiências pedindo a Ragnarok para fazer qualquer coisa. Ele sempre recusará. Ela usou esse conhecimento a seu favor agora. Ela pediu que ele fizesse o oposto do que ela queria. Ragnarok está caçando os vampiros com fervor crescente porque acha que os ghouls também estão atrás dos vampiros. Ele é tão previsível. Ele não gosta de compartilhar suas presas. Ela riu uma última vez. Então ela olhou ao redor para ver os milhões de ghouls que a cercavam. Eles são fracos individualmente, mas mesmo assim cada um pode lidar com um soberano. 1 milhão deles pode destruir qualquer oposição. Isso já é uma grande quantidade de poder ao seu alcance, mas ela está aumentando ainda mais. Certamente enfraquecerá o impulso que ela recebe do avião, mas é melhor assim. Ela será capaz de se livrar dos elfos da floresta de uma só vez. Poder é poder. Se há muito a ser ganho com os mortos-vivos, então os mortos-vivos devem ser priorizados. Matar seu mentor e transformá-lo em um ghoul também deve ser feito se isso lhe der uma vantagem em sua luta pelo avião. Seus olhos quase lacrimejaram quando ela se lembrou do olhar que seu mentor lhe lançou antes de morrer. Estava cheio de dor e acusação, mas ainda é melhor do que o olhar que o ghoul branco que ele se tornou deu a ela. O ghoul branco não se lembra mais dela. Ele apenas olhou para ela com um olhar vazio. Ela também não consegue reconhecer nada de seu mentor naqueles olhos negros. Tenho certeza de que Ragnarok aceitaria isso se fosse ele quem sacrificasse sua família e seu mentor. Ele é egoísta e teimoso. Ele também pode lidar bem com a pressão. Ela pensou consigo mesma. Ela admira Ragnarok. Ela não costumava fazer isso. Sua admiração por ele começou quando ela percebeu o quão ingênua ela havia sido. E quando ela percebeu o que era preciso para ser teimosa e determinada contra a oposição de todo o plano. Ragnarok poderia matar todo o seu parque e modelos de sua corrida pelo poder. Ela pensava que era mais durona do que ele, ou pelo menos tão durona quanto ele, porque ela poderia sacrificar o Orogs aos vampiros para criar desorientação. No entanto, sacrificar esses Orogs não pode ser comparado ao sacrifício de seu mentor. Mas ela fez isso. É algo que ela provavelmente não seria capaz de fazer antes de sua recente mudança de caráter. Ela passou por muita coisa desde que escapou do subsolo com os elfos da floresta quando Ragnarok lutou contra os 3 deuses da origem. Os elfos da floresta tentaram capturá-la e amarrá-la. Eles teriam conseguido se o ghoul branco não tivesse vindo salvá-la. Se ela fosse mesquinha, ela teria decidido exterminar os elfos da floresta pelo que eles fizeram com ela. A adição dos ghouls ao seu arsenal e seu ódio pelo que foi feito com ela não a fizeram decidir exterminar os elfos da floresta. A traição da Fonte da Vida levou-a a tomar essa decisão. Tudo começou quando a Fonte da Vida pediu a vontade do avião para dissuadir Ragnarok de libertar os ghouls. A vontade do avião fez o oposto. Em vez disso, ela foi enviada para encorajar o Ragnarok. Alguém pode se perguntar por que a Fonte da Vida escolheu selar os carniçais em vez de deixá-los perder para os vampiros. Essa é a razão pela qual a Fonte da Vida está descontente com os carniçais matando tudo no avião, enquanto a vontade do avião está feliz em trabalhar com os carniçais. A Fonte da Vida trabalhou brevemente em conjunto para criar Hinoz.
Essa cooperação terminou quando a vontade do avião decidiu encorajar Ragnarok a libertar os Ghouls. Mas essa não é a principal razão pela qual a fonte da vida se voltou contra a vontade do avião. Não é como se a presença dos carniçais no avião não tivesse quaisquer efeitos colaterais negativos no avião ou que a vontade do avião ignorasse esses efeitos colaterais. As mortes causadas pelos Ghouls a enfraquecem como filha do avião. O impulso de seu título caiu vertiginosamente por causa deles. Portanto, não é exatamente agradável para ela ter Ghouls no avião. Ainda assim, a vontade do avião quer mais Ghouls. É porque os carniçais são as armas mais poderosas que a vontade do avião pode usar para destruir todos os inimigos do avião. Fim do capítulo. A vida é muito simples, mas insistimos em fazê-la complicada. Confúcio.